Você já parou para se perguntar por que sentimos medo? O que é que faz o seu coração disparar? Quais pensamentos conta na sua mente quando o medo se instala? Como ele afeta as suas decisões, seus relacionamentos, o seu trabalho? E mais importante, como podemos lidar com esse sentimento que muitas vezes parece nos controlar? Antes de irmos mais longe, eu quero te fazer um convite. Pare um segundo e pense sobre o seu maior medo. O que é que está te travando nesse exato momento? Hoje nós vamos explorar medo, as suas causas, sua função e, claro, como é que nós podemos aprender a conviver melhor com ele. O medo é uma emoção que todos nós conhecemos muito bem. Desde o momento em que nascemos, o medo está lá, nos alertando sobre os possíveis perigos. É uma resposta natural, um mecanismo de sobrevivência. Ele ativa o nosso sistema de luta ou fuga, preparando o nosso corpo para reagir diante de uma ameaça. Mas nem sempre essa ameaça é real, não é? Muitas vezes o medo nos paralisa diante de situações que, na verdade, não são perigosas. Ele aparece quando precisamos enfrentar algo novo, tomar uma decisão importante, ou até mesmo quando estamos sozinhos com os nossos próprios pensamentos. Imagina uma pessoa que sempre teve medo de falar em público. Ela começava a suar só de pensar nisso. Mas um dia ela decidiu dar o primeiro passo. E mesmo tremendo, foi lá e falou. E o resultado? Não foi perfeito. Mas ela sobreviveu. E a cada vez que ela repetia, o medo ia diminuindo. O medo é como uma sombra que cresce ou encolhe dependendo da luz que você projeta sobre ele. Então a pergunta é: que tipo de luz você tem jogado sobre o seu medo? Nós sentimos esse medo por várias razões. A principal função do medo é nos proteger, nos manter vivos. Mas no mundo moderno, o medo muitas vezes se desvia dessa função primordial. Nós não estamos mais correndo de predadores, mas ainda sentimos medo ao falar em público, ao iniciar um novo projeto, ou quando nos aproximamos de alguém que admiramos muito. Você já sentiu esses medos? Eu já. Esses medos vêm das nossas experiências passadas, da forma como nós somos criados, das situações que já enfrentamos. E em muitos casos, o medo também vem do desconhecido. O que será que vai acontecer? E se as coisas derem errado? Essas perguntas alimentam o nosso medo. E a verdade é que, na maioria das vezes, temos medo daquilo que, sabidamente, não vai acontecer. O medo pode nos proteger, mas também pode nos aprisionar. Ele impede que a gente arrisque, que busquemos novas oportunidades. Ele pode afetar nossos relacionamentos por termos medo de ser rejeitados ou de nos machucar. No trabalho, o medo pode nos deixar inseguros e nos deixando duvidar das nossas próprias capacidades. Agora, pense comigo. Como seria a sua vida se você não tivesse medo? O que você poderia conquistar? Quantas oportunidades você já perdeu por não enfrentar? O medo constantemente nos desgasta, nos faz evitar situações que poderiam ser desafiadoras, mas que também nos trariam crescimento. Então, como podemos aprender a viver melhor com ele? Veja algumas dicas para conviver melhor com medo. Mas antes, entenda
que sentir medo é natural. Todos nós sentimos medo. O segredo não é eliminar o medo, mas é em aprender a conviver com ele de forma saudável. Primeira dica: nomeie seu medo. Quando o medo aparece, tente entender de onde está vindo. Dê um nome a ele. Às vezes, o simples fato de reconhecer que estamos com medo de algo específico já nos ajuda a colocar as coisas numa perspectiva. Segundo, questione seu medo. Pergunte-se: o que de pior pode acontecer comigo? Muitas vezes, ao analisar o medo de forma racional, percebemos que o cenário que imaginamos não é tão assustador quanto parecia. Isso nos ajuda a reduzir a ansiedade. Terceiro, aceite o desconforto. O medo traz desconforto e tudo bem. Não precisamos fugir dele. Ao contrário, ao aceitar que ele faz parte da nossa vida, nós podemos seguir em frente, apesar de sentir medo. Haja mesmo com medo, é a quarta dica. Uma das melhores maneiras de vencer o medo é agir, ao dar pequenos passos na direção do que nos assusta, mostrando ao nosso cérebro que podemos lidar com aquela situação. Com o tempo, o medo vai diminuindo, vai diminuindo. Quinta dica: busque apoio. Falar sobre seus medos com alguém da sua confiança, seja um amigo, um terapeuta, ou até compartilhar em comunidade, pode aliviar sua carga. Muitas vezes descobrimos que não estamos sozinhos e que é possível encontrar maneiras de enfrentar esses medos juntos. Agora eu quero te desafiar. Escolha um medo pequeno, algo que tem te impedido de agir, e dê o primeiro passo hoje. Sim, hoje. Não importa o tamanho do passo, o que importa é começar. O medo faz parte de nós. Ele não precisa ser um inimigo. Na verdade, quando aprendemos a ouvi-lo e enfrentá-lo, o medo pode se tornar uma ferramenta de crescimento. Então, da próxima vez que o medo aparecer, pergunte a si mesmo: o que é que ele está tentando me ensinar? O que eu posso aprender com isso e seguir em frente? Lembre-se, coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. E você? Qual medo vai enfrentar hoje? O medo pode ser grande, mas a sua coragem é maior. Toda grande mudança começa com um passo, mesmo quando estamos com medo. Eu gostaria que você compartilhasse nos comentários qual é o medo que você vai enfrentar e qual foi o primeiro passo. Juntos, nós podemos nos apoiar e aprender com coragem e mostrar a todos como é que a gente pode vencer. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.